Olá, eu sou Luiz Cláudio Araújo, sou autor dos livros de romance erótico da série Obsessivos e já faço alguns vídeos aqui, mas para divulgar esse mundo da literatura, temos que dedicar também a divulgação, aliás, em todo sempre deve ser feita a divulgação do seu próprio trabalho. E eu faço aqui, tem esse canal, faço meus próprios vídeos. Eu vi a necessidade de, além de promover meus livros, contar algumas coisas, como foram criados, as histórias, de onde vieram as ideias e para onde vai, né, também, em tudo isso que eu escrevo. Então, tá aí no título, como eu encontrei inspiração para escrever Obsessivo, esse romance erótico. Queria começar com esse tema, que é a inspiração. Bem, é meio controverso a minha inspiração. Eu quero começar assim, dizendo como foi minha relação com esse, esse gênero literário, né? Na verdade, o romance erótico, para mim, foi a minha primeira experiência. Eu não leio literatura erótica. Leio assim por curiosidade, uma página ou outra, alguma coisa assim, dos livros que já estão na, na moda aí. Então conheço alguns e acabo me informando sobre alguns. Então, para mim, não foi algo que eu já vinha planejando fazer. Eu tenho essa vontade de escrever romance erótico porque eu leio, eu sou um fã do gênero, não era nada disso. Eu não tenho, o que eu conheço são os livros que já de sucesso, né? Que de todos já conhecem, conheço por nome, né? Não cheguei a ler nenhum. Eu sempre digo em algumas entrevistas que eu não leio porque o livro para mim, quando eu começo a ler, me interesso por algum livro desse gênero, eu percebo que ele é voltado para o público feminino, né? A maioria desses livros que são best-sellers aí, eróticos, né, romances eróticos, eles são voltados para uma mulher ler e idealizar o homem perfeito para amar, né, para transar. Então, é mais esse da fantasia sexual, erótica ou romântica das mulheres. Então eu não acabo me interagindo, né, me inspirando com livros desse gênero. E os livros eróticos, vamos dizer assim, voltado ao público masculino, é também outra área, também outro extremo, né? É uma coisa mais pervertida, uma coisa mais explícita, né? Vamos dizer assim, e é muito crua, né? Então, não consigo uma ligação com livros desse gênero porque acho também muito cru, né? Então, eu acabei não tendo uma referência literária nesse gênero para que deu um start inicial para a minha criatividade, né? Então, o que gerou a parte de obsessivos para mim, para minha criatividade, é simplesmente dizer coisas que eu vivi, né? Não exatamente pessoas ou cenas que eu vivi, mas se eu contar modos de experiências de vida e incluir, como normalmente a gente tem na nossa vida, o sexo, então é possível escrever uma boa história, nem só voltado para o público feminino e nem tão explícito voltado para um público masculino, né? Então eu caminhei pelo meio termo, acho que eu caminhei pelo meio termo, minha intenção na verdade era caminhar nesse meio termo e fosse um livro que fosse lido
tanto por homens quanto mulheres, né? Então, a visão erótica do sexo no romance, para mim, ele tem a visão feminina quando é narrado pela mulher e tem a visão masculina quando é narrada pelo homem, né? Então, o livro ele tem os personagens femininos e os personagens masculinos. Então, quando o foco está na personagem feminina, então eu tento levar a escrita a, um, a uma experiência de uma mulher. E quando o foco está no personagem masculino, eu trago a experiência de um homem, né, nesses momentos. Então, eu baseando no enredo, eu consegui colocar momentos eróticos, momentos românticos, dentro dessas perspectivas. E eu tinha por mim que eu queria ser bem livre a respeito disso, não ficar pautado em cima de tabus, né? E conseguisse escrever algo que fosse aberto, né? A pessoa se sentisse ler uma coisa nova, né? Uma coisa diferente, sentisse essa experiência de estar vendo uma coisa diferente. Bem, como escritor, a gente sempre acha que está escrevendo uma coisa boa, diferente, nova, né? Mas quando a gente vai colocar isso num papel, né, entre aspas, né, quando colocar isso no Word, é, a gente tem que ter essa perspectiva bem levada a sério, né? Porque a gente sabe que isso pode se perder, ainda mais num gênero como o gênero erótico. Muita gente já compra, ou já vê a capa do livro, já vê o tema do livro, já fala assim, esse livro é igual a todos os outros. Então você já sofre uma limitação por parte do público antes ainda da pessoa conhecer seu livro, né? Então o ideal é que se o leitor te der a oportunidade de ler o seu livro, que ele tenha essa experiência diferente. Então, dentro dessa perspectiva, foi que eu comecei a escrever Obsessivos, né? Então, a minha criatividade sempre foi pelos dois pontos, né? Na verdade, três. A minha de querer escrever bem, a dos personagens de serem elementos únicos, com experiências únicas, para criar um enredo bem envolvente. E terceiro ponto era, sempre quando eu escrevia, era pensar, o leitor está lendo isso, se ele vai gostar disso. Isso daqui é muito forçado, isso aqui está muito melado, né? Então está muito sério. Então eu tinha sempre esses três pontos: o autor, né, de escrever bem, personagem de serem personagens cativantes, e o leitor, eu escrevia imaginando o leitor lendo também, tá? Para ele ter essa experiência, essa boa experiência com o meu livro, né? E eu tinha como, vamos dizer assim, meu objetivo do livro é que eu escrevesse tão bem, né? Aliás, todos os escritores querem fazer isso, né? Eu queria escrever tão bem o meu livro que, como eu nunca escrevi livro, eu estou entrando agora entrei com esse primeiro livro no mundo literário, que ele fosse tão bem que ele fosse passado de boca a boca, né? Minha ideia era essa: nossa, esse livro é muito legal, você já leu? Eu sempre pensei nisso no meu livro. Meu objetivo não era ler, não era ter o livro mais vendido do Brasil, do mundo de romance erótico. Eu escrevi o livro sempre imaginando assim: nossa, esse livro é tão legal, toma, você quer emprestado para ler? Você já viu esse daqui? Você ouviu falar dele? Lê aqui um pouquinho, só lê isso, vê isso aqui. E era essa a minha ideia. Eu sempre escrevi o livro imaginando isso, porque eu ser melhor, ser um livro best-seller, um autor reconhecido, não é algo muito fácil para mim, que entrei agora no mundo literário. Não era algo que eu via que ia ser muito rápido, ou que nem acontecesse, né? Mas eu esperava que a leitura, o que o leitor encontrasse, que ele se sentisse empolgado de mostrar para outras pessoas aquilo que eu escrevi, né? Então o livro ele não só tem sexo ou romance,
ele tem experiências de vida, experiências de relacionamentos interhumanos, autodesenvolvimento, né, autorreconhecimento. Eu pus pitadas disso para que a pessoa também, quando lê, assim que lesse, ele se reconhecesse em algumas coisas, em alguns elementos, e se sentisse tão dentro da história que pudesse dividir isso daí, essa ótima experiência com outros leitores, tá bom? Então esse aqui é meu primeiro vídeo. Gostaria que todos aí pudessem também dar a chance de conhecer Obsessivos, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.